Bom dia. Esse trabalho faz parte da tarefa encaminhada pelo professor Walter Eyer na disciplina de Imunologia do programa de pós-graduação em HIV e AIDS da Unirio. Nosso trabalho é a avaliação da função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo em pacientes cirróticos. Sobre a cirrose, no mundo, 2 milhões de mortes anualmente são atribuídas à doença hepática crônica. 1 milhão por cirrose e 1 milhão por hepatites virais. A cirrose é a 11ª causa-morte de morte no mundo e a terceira em indivíduos de 45 e 65 anos. E fica, às vezes, relegada ao segundo plano pelo aspecto, a estigmatização, o preconceito relacionado principalmente à bebida alcoólica, que é correlacionada com essas como causa de cirrose, principalmente nessa faixa etária mais jovem. Ela é bem definida anatomicamente como todo qualquer processo inflamatório difuso e crônico, seguida de presença de fibrose hepática. São nódulos de regeneração que vão se formando a partir de agressões que vão, cicatrizam e vão aos poucos formando a fibrose hepática, que é a marca da cirrose. Ela tem uma fase inicial assintomática, que é chamada de cirrose compensada, e pode seguir de uma fase por meses de duração e há anos, que é uma fase chamada de descompensada da cirrose. Como etiologia, nós temos as viroses, vírus B, vírus C e vírus delta, causa frequente e atualmente tratável, fatores que podem desenvolver a cirrose, assim como o alcoólico, por agressão direta do álcool, metabólicas, incluindo a hemocromatose, distúrbio do metabolismo do ferro, doença de Wilson, deficiência de ceruloplasmina, deficiência de alfa-1 antitripsina e o NASH, que são as causas metabólicas, a partir da esteatose hepática prolongada e mal acompanhada. Drogas e toxinas podem causar também a cirrose por agressão direta do fígado, assim como as doenças colestáticas, cirrose biliar primária, secundária, doenças vasculares que causam as oclusões da síndrome de Budd-Chiari, suprahepática, e alterações cardíacas como pericardite constrictiva, insuficiência do ventrículo direito, assim como as criptogênicas, causas genéticas aí da cirrose. Várias são as manifestações clínicas, como a insuficiência hepática, pode vir desde o coma, alterações sutis, até o coma, a icterícia, lesão amarelada da pele, lesão hepática, ascite, anemia, coagulopatia, alterações endócrinas, muitas vezes relacionadas à dificuldade de metabolização de alguns hormônios, então as aranhas vasculares, a alopecia, a ginecomastia, alterações de pelos, queda de pelos, de sistema palmar, atrofia de testículo, a hipertensão porta, que vem a causar as varizes esofagianas, principalmente uma causa frequente de sangramento e descompensação hepática, né? O hiperespleniismo, alterações, trombocitopenia, leucopenia, anemia, todas relacionadas a um aumento do baço e uma hiperfunção das suas células do sistema retículo endotelial. Algumas classificações são usadas para estadiar a doença. Classificação de Talley-Pugh leva em conta bilirrubina, albumina, as séricas, a ascite, distúrbio neurológico e o INR, né? Os segundos do tempo de prolongamento da parte da atividade de protrombina. Então, é feita uma pontuação de acordo com as dosagens laboratoriais desses itens, presença ou não de ascite, alteração neurológica, e amarrado num grupo de pontos, 5 a 6 pontos é o grupo A, 7 a 9 pontos o grupo B, grupo C 10 a 15 pontos. E quando chega nessa fase do grupo C, a gente já começa a vislumbrar a possibilidade de entrar na fila do transplante. A mesma classificação chamada de MELD, que é o modelo para End-Stage Liver Disease, e que leva em consideração um logaritmo aqui da creatinina, bilirrubina e também do INR. E essa pontuação que vai de 6 a 40 pontos, quando chega a partir de 15 pontos, já se pensa em colocar realmente o paciente na fila do transplante hepático. Qual é a relevância de estudar o coração nos pacientes portadores de cirrose hepática? É que a literatura descreve que 40 a 50% dos pacientes desenvolvem uma doença do músculo cardíaco, a cardiomiopatia cirrótica. Então, a função do ventrículo é impactada e é um fator prognóstico para a recuperação pós-transplante cardíaco, né? Nos casos de transplante cardíaco, é feito de rotina uma avaliação da função ventricular. A desautonomia e o tônus adrenérgico aumentado também retarda esse aparecimento. Então, mascaram, às vezes, alterações sutis iniciais dessa disfunção muscular do coração através do tônus adrenérgico aumentado. Os estudos são realizados
para ver a função, e são muitos deles direcionados para alterações específicas, por exemplo, no alcoolismo, na hepatite, e a gente aqui vai estudar de uma maneira ampla com todas as etiologias, para ver se tem quais são as observações, as alterações de função ventricular observadas. Né? E ainda secundariamente, a gente estudar o eletrocardiograma, que também pode estar alterado nos pacientes cirróticos. Assim como ciência cardíaca e CEP, a cirrose se encaixa aqui nesse grupo que causa uma vasodilatação arterial sistêmica, e aí essa vasodilatação acaba ativando os baroreceptores, arteriais, e funcionam como estímulo, né, para o volume circulante, para ativação do sistema nervoso simpático e ativação do eixo renina-angiotensina-aldosterona. Então, com isso faz o quê? Retenção de água, retenção de sódio, aumento da resistência vascular arterial renal e sistêmica, isso no sentido de manter a integridade, manter o débito cardíaco aumentado e adequado às funções do coração. Isso aí é um outro esquema que mostra aqui a disfunção reduzida, a função reduzida, aí existe uma fase compensatória, caracterizada aqui pelo tônus simpático adrenérgico aumentado, né? Liberação de citoquinas, fator de crescimento, e que vai compensando até o momento que entra em falência e o músculo já não responde mais. Quando existe uma queda do óxido nítrico, nós temos alterações diastóricas da diminuição em função de fibrose e redução da elasticidade, e aí o músculo entra em falência e é um período que entra em insuficiência cardíaca. Isso é um mecanismo celular, com alteração da bomba de sódio e potássio, os canais de potássio ficam comprometidos, né? Com o tempo também o estímulo beta-adrenérgico, então existe uma queda de MP ciclo, existe uma queda de cálcio disponível para o acoplamento muscular, e com isso a tendência é ter uma redução da contratividade miocárdica. O objetivo geral, principal aí do trabalho, é avaliar a função sistólica e diastólica do ventrículo esquerdo, né? Medir os volumes cavitários, análise dos eletros dos pacientes aqui que acompanham aqui no Hospital Universitário Gafreguin. E a ideia seria detectar precocemente essas alterações para que o manejo clínico e o acompanhamento seja o mais precoce possível, né? Então, utilizaremos o eletro normalmente, né, para verificar as alterações, e o ecocardiograma clássico, e com associação do tissue Doppler e do Global Longitudinal Strain, que é o GLS, para análise da função cardíaca, que é uma técnica nova de inteligência artificial. Critério de inclusão: tem que ter o diagnóstico de cirrose, seja clínico, laboratorial, imagem, biópsia, e exclusão se o paciente faltar muito ou se tiver alguma cardiopatia congênita ou uma cardiopatia adquirida complexa. Então, no diagnóstico clínico da cirrose, nós temos as alterações habituais, ascite, doenças vasculares, telangiectasias, eritema palmar, ginecomastia, é uma língua despapelada. Nos exames laboratoriais, nós temos essas alterações normais das provas de função hepática e as específicas de marcador viral, anti-HBsAg, ceruloplasmina, no caso, as alterações no metabolismo do ferro também, no caso da hemocromatose, exames que devem ser feitos de rotina. O diagnóstico de imagem busca ver as fibroses, o grau de fibrose, além da ascite, hipertensão porta, esplenomegalia, circulação colateral. O diagnóstico histopatológico, quando é feito, mostra essa questão dos nódulos, esses nódulos de regeneração com as áreas de fibrose de permeio, né, e que são a marca da doença. Nós temos no eco, né, e outros exames cardiológicos vão ter as alterações que a gente já descreveu alguma coisa aqui, um estado de insuficiência cardíaca de alto débito, uma dificuldade de resposta ao estresse, já que está trabalhando o coração já no limite da reserva lá do sistema nervoso autônomo e sobrecarregado, e alterações da função sistólica e alterações da função diastólica, que são observadas com alterações no ecocardiograma realizado. No eletrocardiograma vamos ter com muita frequência o prolongamento do espaço QT, que é importante porque ele favorece esse espaço QT, ele favorece o aparecimento de arritmias malignas, né, como esse famoso Torsades de Pointes. É uma arritmia maligna e que pode
realmente trazer malefícios muito grandes para o paciente. O ecocardiograma tem a forma o clássico do unidimensional, bidimensional, e as técnicas mais modernas que a gente mede através de inteligência artificial, os volumes ventriculares e o Doppler, as curvas de Doppler, que podem sugerir, né, as alterações da distensibilidade, do relaxamento ventricular, e o Global Longitudinal Strain, que a gente utiliza a inteligência artificial, marcando os pontos, né, aqui tem a representação esquemática de que parede que a gente está analisando em cada corte ecocardiográfico, em que a gente marca na parede e o próprio aparelho com inteligência artificial faz a estipulação do movimento, da contração, do encurtamento da fibra. Então, ele é dado como negativo. Menos 18 seria o normal, abaixo menos 18, menos 20, menos 21 está ótimo. Isso significa que a fibra encurta esse percentual. Se ela for acima, se for menos 15, menos 10, aí já é considerada alteração anormal. Aqui temos uma contração normal, uma representação de bullseye do GLS, que mostra a contratividade normal homogênea de todas as paredes, enquanto aqui a gente vê falhas de contração regionais em algumas paredes, aqui parede inferior, parede posterior, septal, anteroseptal, em um paciente acometido aí da cardiomiopatia cirrótica. Faremos análise de resultados, comparando as etiologias, tempo de doença, as classificações de estado de Pugh-Mel, em relação aos métodos gráficos, né? Em relação ao eletro, em relação aos exames de imagem, para a gente poder enquadrar o paciente como cardiomiopatia cirrótica. Como referências, nós temos algumas aqui, né? Lancet, artigos recentes, e esse artigo clássico do Zard, também são artigos muito bons e recentes e que nos subsidiam com relação às informações das cardiomiopatias cirróticas que têm um percentual alto em pacientes portadores de cirrose hepática. Muito obrigado.